Calma, galera. Ô, você é programa do Silvio 142. Santos, não. Roda, vai. 142, cadê? Mais uma chamada, 142. Última chamada. Rodou! Para de escolher, Bacurau. 169. 169. 169. Ganhou? Aí, ó. Ganhou! Lewis bem. Carroll. Uma indicação do assunto do parágrafo subsequente. Quer dizer, você pode terminar o parágrafo dando a entender qual será o assunto do próximo parágrafo. Isso também é uma coisa legal, também é uma coisa bacana. Tá? Vamos imaginar, por exemplo, que a gente está falando sobre a questão da mulher, os papéis da mulher na sociedade do século XXI. Tá? Tema que não foi explorado ainda pelo Enem, né? Fatalmente vai cair no Enem esse tema em algum momento da história. Tá? É muito difícil o Enem continuar sem cobrar a questão da mulher. Tá? É uma questão social muito forte, tem a ver com a filosofia do Enem, beleza? Então em algum momento vai cair mulher, não caiu ainda, tá? Mas vamos imaginar então esse tema dos papéis da mulher no século XXI. Bom, como vocês sabem, né, e aqui nós temos uma maioria de mulheres, e o motivo disso é porque as mulheres estão em maioria na nossa sociedade, estão em maioria estudando e estão em maioria na universidade. O que significa que vai acontecer daqui a alguns anos? Vai haver uma natural inversão de papéis. Nós teremos mais mulheres em cargos de chefia, menos homens, né? Os homens serão mais subordinados às mulheres, e isso obviamente vai gerar uma série de conflitos, né? Conflitos desses necessários, eles precisam acontecer, beleza? Sejam feministas. Sejam feministas. Tá, então o que acontece? Você tem lá o tema em relação aos papéis da mulher. Uma das coisas que você pode abordar num curso como esse é exatamente isso, o fato de que não existe mais papel definido para a mulher. Tá? Você vai encontrar mulher hoje em inúmeros ramos da sociedade. Alguns ainda em menor quantidade, alguns ainda em menor expressão, né? Mas você vai ver que tem mulher atuando em todas as áreas e não existe qualquer relação disso com a sexualidade, né? Ou com o gênero da mulher, por exemplo. Ah, a mulher é lésbica, por isso que ela é taxista. Não tem nada a ver, não existe qualquer relação nesse sentido aí, beleza? Essa é uma coisa que você pode abordar no parágrafo. Você pode falar sobre essa questão dos papéis que são hoje relativizados, né? Depois, num outro parágrafo, você pode falar, por exemplo, sobre o feminismo e qual a importância do feminismo para a equalização da sociedade, pensando aí em igualdade de direitos, pensando em direitos sociais equalizados. Beleza? Então você pode pegar num parágrafo para falar que hoje o papel da mulher não é mais aquele, e num segundo parágrafo para falar da importância do feminismo. Se você quiser inverter a lógica desses parágrafos, obviamente você vai ter que fazer uma relação causal. Ah, o feminismo surgiu e tal, naquela época, assim, assado, mulheres queimaram o sutiã, as outras foram queimadas lá dentro da fábrica Cotton, em Nova York, daí a origem do dia 8 de março, né? Tal, e o feminismo surgiu numa demanda das mulheres de equalizar, de exigir direitos iguais aos homens, né? Aí depois, num outro parágrafo, você pode fazer essa referência. Hoje, esses direitos tanto foram alcançados pelas feministas e pelas mulheres, que hoje elas ocupam várias áreas diferentes. Aí você passa para o parágrafo seguinte. Inclusive, hoje questiona essa questão do que é o papel da mulher, uma vez que ela pode ocupar vários cargos, ela pode estar em todos os lugares, e isso não existe mais uma prerrogativa, né? Ah, é mulher, então não pode fazer isso. São muito raros os casos em que vai acontecer de uma mulher não poder fazer alguma coisa ou um homem não poder fazer alguma coisa, né? E no mundo capitalista, a cultura é produzida, né? Em algum lugar que está falando sobre isso, né? Ela é concebida, produzida, digamos assim, como uma indústria. Existe uma indústria que vai produzir música, peças de teatro, filmes, obras literárias, que tem um objetivo central de virar mercadoria. E o detalhe, esses produtos que são criados pela indústria cultural, a música, o teatro, o cinema, a literatura, as artes, isso aí não é só simplesmente um produto de consumo. É uma mercadoria como um sabonete, como um creme dental, como uma escova de dentes, mas isso aí também tem um outro lado, é dotado de um conteúdo alienante. Então a música que se produz dentro da indústria cultural, ela tem um objetivo, né? Ela tem um conteúdo que vai tornar... O objetivo dela é manter a alienação, para você poder continuar consumindo esses produtos. O que é o indivíduo alienado? Né? É aquele indivíduo que é dominado por uma força que está fora dele, uma força exterior a ele, né?
O alienado é aquele que não consegue mais perceber, observar, conhecer, ele não consegue mais avaliar a qualidade da música que ele está escutando. Se ela é bem tocada, se ela é mal tocada, se ela é bem elaborada, se ela tem uma letra, se ela tem um conteúdo ou não, né? Então ele apenas consome música porque ele está ouvindo música, está na moda aquela música, aquele estilo musical. Ele não tem discernimento mais para perceber a qualidade da música que ele está escutando, do filme que ele está assistindo, da obra literária que ele está lendo. Basicamente é isso, né? Esses caras foram caras nos quais conseguiram libertar os seus países. Eu tenho aqui a figura do presidente, pegando aqui, ó, da esquerda para a direita, né? Eu tenho o senhor Ben Bella, líder do processo de independência da Argélia, que foi uma região que, se não me falha a memória, foi neocolonizada pelos franceses. O presidente Gamal Abdel Nasser, esse cara tinha ódio de Israel. Fique esperto nesse cara. Se tem alguém que fez questão de ter ódio contra Israel, foi o senhor presidente Gamal Abdel Nasser. Ho Chi Minh, esse que por mais que o João possa ter brincado, foi esse cara que fez um regaço nos Estados Unidos durante a guerra do Vietnã. Esse cara foi o líder do Vietnã. E um detalhe mais do que importante. Cara, durante o governo do presidente Dwight Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, você sabe quantos soldados norte-americanos foram enviados para o Vietnã? 500 mil. 500 mil. Aqui eu pergunto para vocês, inclusive até aqueles que porventura, não sei se alguém vai fazer o curso de geografia, tem uma facilidade com cartografia. Vocês conseguem visualizar no mapa onde fica o Vietnã? Quem consegue visualizar mentalmente, levanta a mão. Pouca gente. E vocês que visualizaram, normalmente o que vem na sua cabeça? Vietnã é um país grande ou pequeno? Pequeno, né? Imagina um pequeno país, e é pequeno mesmo, com 500 mil de soldados norte-americanos lá, e os norte-americanos perderam. Sabe por que eles perderam? Porque os Vietcongues, que eram liderados pelo Ho Chi Minh, ou seja, Vietcong é aquele do norte, vietnamita é o do sul. Norte, comunista, socialista, vermelho. Cara, sabe que táticas que eles usavam? Pegavam a zarabatana, tipo um bambu outro, e colocavam um dardo. Peraí, onde que os caras ficavam? Em cima de árvore. O soldado norte-americano, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, ele aprendeu a lutar. Ele não aprendeu a lutar olhando para cima. E aí o que ocorre? Os caras ficavam lá em cima das árvores. Acertava aqui. E o detalhe, mas no meio da floresta, não tem como fazer uma cirurgia. Tem que tirar, amputar. Por que que, e detalhe, o cara amputado, sem sacanagem, João, vem cá, não vou te zoar não, vem cá. O soldado amputado, ele tem que ser carregado por outros dois, está no meio da floresta. Então, os caras, os Vietcongs, não faziam questão de matar, mas geraram um meio para o cara ser, ou ter uma parte amputada, para imobilizar três. Tanto é que nos desfiles militares norte-americanos, você tem a ala dos que lutaram na Segunda Guerra, os sobreviventes ainda, os que ainda são homenageados porque fazem parte das Forças Armadas que lutaram, por exemplo, na Guerra do Golfo. Agora, quando chega na ala dos sobreviventes da Guerra do Vietnã, você só tem mutilado. É só cara andando de cadeira de roda, com muleta e prótese. Como eu falei para você, o cientista ele fala o que ele acha? Não, ele fala o que é provável. Por exemplo, presta atenção comigo aqui, ó. Na ciência, eu sempre digo aos meus alunos, Deus é improvável, mas não é impossível. Por quê? Por que Deus é improvável, mas não é impossível? Improvável porque não tem prova. Não tem como, sendo religioso ou não, você provar cientificamente a existência divina, certo? Mas não é impossível porque mexe com o conhecimento, mexe com a ação e influencia mesmo se não existir cientificamente. Então quer dizer que o papel da ciência é indução do conhecimento, é te provar por meio da experiência, que é a palavra que resume o empirismo, experiência sensorial, a verdade do conhecimento. Então, se ditadura militar aconteceu no Brasil, se o movimento contra a cultura arrebenta com a, vamos dizer assim, a mentalidade dos anos 50 e 60, a Segunda Guerra Mundial leva a 60 milhões de mortos, isso é o que o professor fala? Não, isso é provado. Então, existem provas para o conhecimento. Aqui, ó, método indutivo é a base da ciência moderna.
é a base do que nós hoje compreendemos como ciência. Se você vai para medicina, se você vai para direito, vai para história, se você vai para geografia, para o curso que seja de ciência, é o método indutivo que lá fala. Certo? O Crime e Ideia deseja a vocês uma excelente prova, arrebenta no Enem, com calma, vai lá, faça tudo aquilo que você sabe. Pode ter certeza, você está preparado para essa prova, não é à toa que você não deixou o ano todo, sei lá, coçando a bunda, você teve que deixar de muita coisa para fazer para estar estudando. E o Fernando Pessoa deixa essa mensagem para vocês aqui, ó. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Esse é a mensagem que o Crime e Ideia larga para vocês aqui. É uma excelente prova do dia 24 e 25. E pode ter certeza, estamos aqui confiantes que vocês vão arrebentar.